A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2023 estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos, que tem como subtítulo, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Meus irmãos, eu quero primeiro agradecer. A palavra é agradecimento. Nesses poucos minutos que nós vamos começar aqui, o canal Bíblia para o Cotidiano, aqui ó, canal Bíblia para o Cotidiano, Bíblia para o Cotidiano, ele chegou a 6.000 inscritos. Isso mesmo, 6.000 inscritos. Graças a você que acompanha o canal Bíblia para o Cotidiano, seja ele no nosso devocional Café com Deus Pai, seja ele na nossa Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, da editora CPAD com o pastor Urandi, da editora Central Gospel com o pastor Alex, ou da Conecta Mais Jovem, que também é da Betel, com o professor Mateus. A minha gratidão. Eu, o Alex, o Mateus e o pastor Andi somos muito gratos a você que nesse começo de ano se inscreveu no canal e está impulsionando esse canal para que outras pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus nas escolas dominicais apresentado por cada professor ou no nosso Café com Deus Pai todos os dias às 7h30 da manhã. Ao vivo eu faço esse Café com Deus Pai, uma reflexão diária, pastor Júnior Rostirola. E se você não conseguir ver às 7h30 da manhã ao vivo, fica gravado no canal. Se você for aí no canal, você vai ver que está gravado desde o dia 1º de janeiro até o dia atual que você vai estar vendo aí. Se hoje é quarta-feira, você vai estar vendo na quarta. Então hoje na quarta-feira de manhã, nós já fizemos o nosso devocional Café com Deus Pai. Então, meu muito obrigado a você que contribuiu para a gente chegar em 6.000 inscritos. E juntos vamos continuar falando do amor, da grandeza de Deus nos ensinamentos e estando com Ele todos os dias. A minha gratidão a você que se inscreveu. E você que é inscrito, continue curtindo, comentando, compartilhando para que outros alcancem. Tá bom? Deus abençoe muitíssimamente a vida de vocês. Tá bom? Vamos lá. A nossa lição de hoje é a lição de número 9. Como eu já falei na lição de número 8, já estamos nos caminhando, irmãos, para o final do nosso trimestre, Porque a lição 9 já está aí, gravada. Essa lição 9 será aplicada no dia 26 de fevereiro de 2023, que é para não errar ainda, Lição 9. Essa lição será aplicada na sua igreja, mas aqui no canal, como você sabe, não é uma pré-aula, é uma aula completa para você que é professor e quer pegar um subsídio, para você que é aluno e quer aprender um pouco mais, e você que na sua igreja não tem a editora Betel, mas você gostou do assunto e quer aprender. Então a minha aula é uma aula completa, tá bom? Mas será aplicada nas igrejas que aderiram à revista da editora Betel no dia 26 de fevereiro. O título: O servo revela o Pai e o perfeito plano divino. Meu Deus, aqui já dá para a gente se alegrar, irmãos. Porque Jesus, como servo, já veio apresentar o plano perfeito de Deus. Olha aí, o plano perfeito divino, Aqui está o nosso texto áureo de hoje, é livro de Marcos, capítulo de número 8. Não esqueça que o comentarista dessa revista é o pastor Abinair, pastor presidente lá do estado de Goiás. Que Deus continue abençoando o pastor Abinair. Texto áureo, livro de Marcos, capítulo 8, 29. Na descrição do vídeo você tem essa leitura e mais o nosso grupo de Telegram, se você quiser fazer parte, lá também tem. Para você poder adquirir o curso, Simplificando a EBD. Se você ainda não adquiriu,
Tá sensacional para você que é professor, superintendente e pastor, que quer aprender, simplificar a sua escola dominical para os seus alunos aprenderem da palavra. Na descrição do vídeo, a nossa leitura. Os tópicos estão tudo ali organizado para facilitar para você. O texto áureo nos diz assim: E ele lhe disse: Mas vós, que dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Vamos para nossas verdades já aqui no nosso texto áureo. Primeiro, Jesus, põe o nome Jesus aí, irmão, ó. Jesus, ele pergunta o que estão pensando dele. Então, logo, eu aprendo já nesse texto áureo que eu tenho sim que perguntar o que estão falando do professor Tony fora do canal. Na igreja, no trabalho, na vizinhança. Será que eu estou sendo essa pessoa que eu tenho que ser? Ou eu estou apenas ofendendo, denegrindo, desprezando o que Deus quer que eu seja? Porque Jesus sabia quem ele era, mas ele queria ouvir o que o povo estava achando dele. Então, muito cuidado com o que as pessoas estão pensando de você. Será que podem apontar você como homem de Deus, como mulher de Deus? É uma pergunta. E Pedro vai e responde para ele quem ele é. Pedro diz: Tu és o Cristo. Cristo é a mesma coisa. Tu és o Messias, tu és ungido, tu és o prometido, tu és aquele que deveria vir para redimir Israel. É quem tu és. Cristo tem toda essa conotação. Salvador, Messias, ungido, tem tudo isso aqui. Então Pedro diz quem é Jesus. Só que Jesus diz: Pedro, quem te revelou isso aí não foi a carne, nem o sangue, senão o Espírito Santo. Mas a verdade é, o que estão dizendo de você fora da igreja? Pense, e eu tenho que me preocupar com isso também. Nossa verdade aplicada de hoje nos diz assim: os que estão em Cristo desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus e do conhecimento do seu plano e projeto. Isso aqui, irmãos, deixa algumas pessoas confusas. Porque assim, como é que Deus vai contar para nós, seres humanos, comedores de feijão e farinha, como diz na minha terra lá de Pernambuco, os seus planos e os seus projetos? Sim, Deus vai, porque ele fez isso com Abraão. É uma passagem muito clássica, do qual Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, mas antes diz o texto bem grande: acaso faria eu alguma coisa antes do meu amigo Abraão saber? Ele foi lá falar para Abraão o que iria contar. E a gente lembra que Abraão ainda tenta intervir por Sodoma e Gomorra até chegar para retirar Ló. Então, quando eu tenho intimidade com Deus, eu passo a desfrutar da intimidade dele, contando para mim os seus planos e os seus projetos. Foi assim com os seus sacerdotes, foi assim com os seus profetas, foi assim com quem andou com ele. Quem teve intimidade com ele, Deus revelou os seus planos e os seus projetos. Tá bom? Vamos lá? Qual é o nosso objetivo de hoje da nossa lição? O objetivo é mostrar a importância de conhecer sobre Jesus. Então, aqui, a palavra que eu marco é importância. O segundo objetivo, falar sobre o plano de Deus revelado por meio de Jesus. Então, a gente marca essa pequena frase: plano de Deus revelado. Pronto. Deus revelou qual era o seu plano. Como? Mandando Jesus. Eita glória! E o terceiro objetivo é mostrar que Jesus é o mistério revelado. Pronto. Então, se você tinha alguma dúvida, eu falava no devocional domingo de manhã no dia 19 de fevereiro, que Deus não somente falou que amava o mundo, Deus demonstrou que amava o mundo. Porque nós somos muito bons, eu sou muito bom em dizer que amo. O problema é demonstrar esse amor. E Deus não só falou para a humanidade que amava a humanidade, ele demonstrou esse amor. Como? Entregando o seu único filho por mim e por você. Eita glória!
Nossa leitura de hoje, texto de referência, está no livro de Marcos, capítulo de número 8, do versículo 27, 28, 29 e 30. Leitura corrente. Lembrando, está na descrição do vídeo para ajudar você se não tem uma Bíblia impressa. Mas lembre, tenha uma. Hoje é bem acessível. R$ 17,90 por uma livraria aí. Na internet você compra uma Bíblia para facilitar a sua leitura. Você sabe que a minha aqui é gigante por causa da letra, pela leitura do professor Tony. Mas você encontra Bíblia a partir de R$ 17,90 com um tamanho bom. O tamanho do livro aqui, ó. Acho que é 17 por 24, é 24 por 20, acho que é 14 por 23 a medida. Então você adquire aí R$17. É bom você ter. Mas se você não tem, tá na descrição do vídeo, tá bom? A leitura de Marcos 8, do 27 ao 30, nos diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens que eu sou? Mais uma vez, né? Porque o texto está lá em cima, o 29, só que esse aqui é o 27. Jesus tem mais uma pergunta aqui, ó. Quem dizem os homens que eu sou? O 28. E eles responderam, João, e outro, o Elias, e outro, um dos profetas. Já vamos anotar aqui. A primeira resposta que deram para Jesus quando ele pergunta foi, olha, tu és... Quer dizer, estão dizendo que tu és João, o Batista. Outros estão dizendo que tu és Elias. E o outro está dizendo que tu és um dos profetas. Ou seja, das respostas que eles deram, a mais perto que chegou foi o profeta. Mas aqui não era dizendo que Jesus era um profeta, professores e alunos. Ele não estava dizendo que Jesus era um profeta. Estava dizendo que era um dos profetas. Podemos citar? Já citamos aqui Elias, então podia ser o profeta Eliseu, Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Abacuque e aí por diante. Era um desses profetas que havia ressuscitado e quem era esse? Quem era? Jesus era um desses, tá bom? Não era um profeta, aliás, não era o profeta Jesus, era um dos profetas que havia ressuscitado. Preste atenção nessa leitura. Aí o 29 é o nosso texto áureo, que ele diz. E ele disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro e lhe disse, tu és o Cristo. E admoestou para que a ninguém dissesse aquilo dele. Olha, é verdade, eu sou o Cristo, eu não posso negar e nem posso mentir. Então, não diga isso para ninguém, que eu sou aquele que vou redimir Israel, que eu sou aquele ungido, separado para vir trazer salvação para Israel. Vou trazer Israel de volta para o Pai, para preparar um povo para morar na glória. Não digam agora, mas a tua resposta, Pedro, está correta. Eu sou esse Cristo. Eita, glória gloriosa. Hino sugerido, 77. A minha harpa ficou lá do outro lado, mas se eu não me engano, 77, guarda o contato, é isso. Eu vou pegar meu celular, eu vou conferir aqui. Eu tenho uma harpa cristã, irmão, no celular, usa as ferramentas que você tem. Eu vou conferir, mas eu tenho quase certeza que é o 77. Vamos ver se eu estou certo ou não. Se é isso mesmo. Guarda o contato com o teu Salvador. Esse é o que nós temos aqui. Deixa eu voltar aqui para poder ver isso, o tempo de gravação. Então veja você, a gente tem que manter esse contato com o nosso Salvador, que é o hino 77 da nossa harpa, 88 e 99. Olha que interessante, 77, 88 e 99. É os 3 hinos sugeridos da nossa harpa cristã hoje. Motivo de oração que o pastor Abinair coloca para que nós possamos orar um pelos outros. A oração é: ore para que aprofundemos cada vez mais o nosso relacionamento com Deus. Como que você faz isso? Você faz isso de algumas maneiras: orando, jejuando, consagrando, leitura da Bíblia. E aqui, se você quer se aprofundar dia a dia, café com Deus Pai.
todos os dias, de domingo a domingo. Já fizemos 53 dias de devocionais, de 365 dias. Quer para se aprofundar? Esse é o caminho. Jejum, oração, consagração, leitura da palavra e devocional todos os dias. Então vamos orar para que eu e você possamos nos manter, com essa intimidade, nos aprofundarmos cada vez mais no relacionamento com Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, eis aqui o teu povo que se reúne mais esse dia para aprender de tua palavra nessa escola bíblica dominical, a nossa EBD, que nesse primeiro trimestre de 2022 estamos aprendendo sobre o servo que veio servir e mostrar como servir. Hoje o pastor Abinair pede para que nós possamos fazer uma oração de aprofundamento contigo. Então eu apresento todos os alunos, professores, superintendentes, todos aqueles que estão neste canal, que venham se aprofundar contigo, seja nas lições da editora CPAD, Central Gospel, Betel, Conecta Mais Jovem, ou seja, no Café com Deus Pai. Mas eles entendam que é somente vivendo todos os dias contigo que eles vão manter ou ter um relacionamento mais profundo contigo. Então ajuda-nos a poder nos manter nesse relacionamento profundo contigo todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e você tenha esse relacionamento com Deus todos os dias. Nossa introdução de hoje nos diz assim: veremos nesta lição que o Evangelho de Marcos descreve a identidade do servo enviado, sua missão em revelar o plano divino e salvar o povo dos pecados e a bênção de desfrutar de um íntimo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quer anotar algumas palavras para dar ênfase já nessa introdução? Mais uma vez, intimidade, irmãos. Para você ter intimidade com quem? Com o Senhor. Íntimo, aqui íntimo relacionamento com Deus. Essa é a frase da nossa introdução, não só uma palavra. Intimidade no relacionamento com Deus. Foi a nossa oração que acabamos de fazer e na introdução já pede para a gente ter essa intimidade, eu e você, com essa intimidade com Deus, tá bom? Nosso ponto 1 nos diz assim: a importância de conhecer sobre Jesus. Estamos aí, já passamos o mês de janeiro, já estamos no último final de semana de fevereiro, estudando sobre Jesus. Então é importantíssimo o que você está fazendo, aprendendo sobre Jesus. Quanto mais conhecemos Jesus, mais nos aproximamos dele, nos apaixonamos por ele, somos envolvidos nele. Eita glória! Nos diz assim o pastor Abinair: diante da pergunta de Jesus quando caminhava para as aldeias de Cesareia de Filipe, a resposta de que dizia sobre a pessoa dele, que dizia os homens quem eu sou, Marcos 8, 27, que já lemos, nesta hora os discípulos descrevem opiniões que as pessoas tinham sobre Jesus, relacionando com João Batista, Elias e um dos profetas. Diante da resposta, o servo faz uma nova interrogação. Então Pedro faz a sua confissão de fé: tu és o Cristo. E aqui é bem interessante, mais um ponto a se prestar atenção. Jesus pergunta primeiro para os de fora: o que eles estão dizendo de mim? Só que Jesus não se preocupa apenas com o que os de fora estão pensando dele. Ele também quer saber com os de dentro o que estão pensando dele. Por exemplo, podemos contextualizar, ou na minha linguagem, simplificar, o que os de dentro, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, seu tio, seu avô, estão pensando de você. Uau! Isso aí foi o que Jesus fez. Tá, eles estão pensando isso lá fora. E vocês que estão andando comigo, vocês estão pensando o quê? Será que a gente pode fazer essa pergunta dentro de nossa casa, dos nossos lares? O que vocês pensam de mim como cristão? O que a Rose pensa de mim?
acredita aqui? O que o Rosio pensa de mim? Faz essa pergunta. Será que a resposta é: tu és um homem de Deus, tu és uma mulher de Deus, tu és um jovem de Deus, tu és um ancião de Deus? Será que nossa família nos reconhece como tal? Jesus faz essa pergunta e a resposta de Pedro foi: tu és o Cristo. É para a gente pensar, tá bom? 1.1. A verdade que precisa ser conhecida por todos. Que verdade é essa? É essa daqui. Faz-se imperioso conhecer a identidade do servo. Cumpre ressaltar que ainda hoje ele é desconhecido por muitos. Jesus ainda é desconhecido por muitos. Não é difícil de enxergar que, apesar das muitas fontes e evidências históricas acerca de Jesus, muitos o renunciam como Senhor e Deus. Isso é verdade. Quando você fala de Jesus, as pessoas ainda ficam com dúvida, mesmo tendo evidências históricas que existiu, mesmo tendo relatos mesmo tendo controvérsias assim, que as pessoas não acreditem, mas a gente tem o DC, né? Depois, aliás, AC, antes de Cristo e depois de Cristo. Vocês sabiam, professores e alunos, que tem até um projeto para mudar essa linguagem antes de Cristo e depois de Cristo, quer trazer para a era comum, tirar Cristo dessa antes e depois de Cristo? Vocês sabiam que se você pegar alguns livros modernos, não tem mais antes de Cristo e depois de Cristo, porque eles sabem que houve um homem, uma ideia, algo maior, um projeto, uma revelação que dividiu o tempo antes dele e depois dele. E isso causa discussão que querem acabar até com isso. Vocês sabiam disso, professores? Dá uma pesquisa profunda sobre isso, vale a pena até você acrescentar em sua aula. E você, aluno, faz essa pesquisa. Por que querem tirar? Faz a pergunta no Pai Google. Por que querem tirar antes de Cristo e depois de Cristo? Aí você vai ver que até isso eles querem tirar, porque Jesus foi o divisor de águas, antes dele e depois dele, tá bom? Então, muitos não querem acreditar, mas esse Jesus, ele existiu. O pastor Abinaí vai colocar aqui que falar de Deus, as pessoas até acreditam ou não, mas Deus é um senso comum. Mas Jesus, eles querem discutir se era mesmo uma figura histórica, religiosa ou não. Mas o fato que Jesus é o que Pedro respondeu. Fiquemos com o que Pedro disse: tu és o Cristo. Tu és o enviado de Deus. Tu és o Filho de Deus. É o que basta. Tá bom? Continuando. Se a pergunta feita aos discípulos fosse quem ele era, fosse dirigida aos homens de hoje, encontraríamos uma resposta ainda mais extensa e variada sobre quem de fato ele era. Partilhamos da opinião de que atualmente existem milhares de religiões e certamente a resposta sobre a sua pessoa que avaliaremos de maneira pejorativa. Assim, te convido a pesquisar e buscar conhecer esse servo que dividiu a história da humanidade e permanece transformando a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Antes de Cristo, depois de Cristo. É fato. Esse homem mudou o curso da história e tem mudado vidas. Você não viu aí que o governo da Bahia fez uma pergunta dizendo que é ofensivo dizer que você precisa de Cristo? Diz que isso aí é intolerância religiosa. Se eu disser para você que ainda não confessa Cristo como único e suficiente, se eu for evangelizar na rua e disser assim: você precisa de Jesus,
Isso é intolerância, porque eles dizem que você não precisa só de Jesus, você precisa de Maomé, você precisa de Buda, você precisa de Dalai Lama, você precisa da Madre Teresa de Calcutá, você precisa de qualquer outro, não precisa só de Jesus. Então eu dizer, vocês viram isso? Sim, isso é fato, tá aí em todo... Virou campanha isso aí lá no governo da Bahia, né? É que é ofensivo eu dizer para você que você precisa de Jesus. Só que Jesus é que dá testemunho dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. No caso, palavra de Jesus. Então, o que eu preciso, o que você precisa é de Jesus. Por isso que a gente, quando pregava antigamente e alguém ia à frente dizer que queria aceitar Jesus, a frase do pregador, seja ele quem fosse, era: você reconhece que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, ou seja, ele é o único e é suficiente. Eita glória! Já dá para dar um gostei, não dá? Pois é bem assim. O pastor Bispo Primaz Manuel Ferreira coloca aqui: através dos séculos, a humanidade tem se dividido a propósito desta questão: quem é Jesus? Por que tanto atrai em torno de um indivíduo? Por que este nome, mais que qualquer outro nome, outro guia religioso, suscita tanto conflito? Por que é que quando se fala a respeito de Deus, ninguém se perturba, mas basta mencionar o nome de Jesus e as pessoas logo querem encerrar a conversa, ou então se colocam na defensiva? Por que é que, em se tratar de Jesus, a situação diferente de outros líderes? Por que os nomes de Buda, Maomé, Confúcio não agridem pessoas? A razão é que estes outros homens não declararam que era Deus e Jesus o fez. Este é o ponto que torna tão distinto dos outros guias religiosos. Eita, Bispo Manuel Ferreira, eu vou fazer questão de marcar com vocês. Esse texto merece ser lido na sua sala e você, aluno, meditar. Porque Jesus, ele mesmo declarou que ele era o Deus, o próprio Deus. Livro de João, capítulo de número 1, faz uma declaração linda. João, capítulo de número 1. Eu creio que muitos de vocês sabem, mas como nós estamos em uma escola bíblica dominical, temos que folhear a Bíblia. Olha o que fala João. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ponto. Então isso aqui choca, porque João declara que Jesus é o próprio Deus. No que eu citei para você, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem. Você prestar atenção? Ninguém vem ao Pai, ele mesmo se colocando como Pai, se não for por ele. Esse é o nosso Jesus que temos que proclamar e proclamar. Você, eu, nós precisamos só de Jesus. Ponto 1, ponto 2. A verdade que é conhecida mediante a fé. Se não for pela fé, não dá para crer nele. Diz assim: tendo comparados as ideias pedagógicas de muitos estudiosos, constatamos que muitos deles são unânimes em dizer que grande parte dos povos da Terra, independente de religião, tem algo em dizer sobre a pessoa de Jesus Cristo.
Aliás, não podemos deixar de mencionar que sobre este servo de Deus há muitos confrontos de opiniões. Está aqui. E é interessante que, como o pastor Abinair coloca aqui, independente da qual é a religião, todos eles têm uma opinião sobre Jesus. Jesus não foi um homem comum. Mesmo que eles não acreditem que esse Jesus que nós estamos apresentando aqui não seja o Messias, o enviado, o prometido, não tem jeito. Seja ele para os judeus, seja ele para qualquer outra religião, eles sabem que houve um homem que veio a essa terra e fez a diferença, que causou milagres, fez prodígios, fez maravilhas, é fato. Muitos deles, por exemplo, os judeus, eu sei que você sabe que você é aluno da escola bíblica dominical, eu sei disso. Muitos deles, dos judeus, ainda esperam o Messias prometido. Para nós cristãos, acreditamos que o Messias já veio, o Messias é Cristo. Para os judeus, ainda não. Mas é fato que se você perguntar para os judeus quem é Jesus ou quem foi Jesus, eles vão dizer um profeta extraordinário. Um profeta maior do que todos os outros profetas que já passou na terra. Por quê? Ressuscitou mortos, fez cego ver, tem relato de andar sobre as águas. Eles vão dizer, esse Jesus é dos maiores profetas, ou o maior profeta que passou na terra, mesmo eles não aceitando Jesus como o Messias. Então, qualquer outra religião que você fala de Jesus, eles sabem que tem um homem que foi extraordinário. Isso é fato e nós temos que conhecer também. Sendo que, para mim e para você, ele é o Messias. É a frase que nós temos que botar na mente. É a resposta de Pedro no Marcos 8, 29. Tu és o Cristo. Tá bom? Mas Jesus foi o divisor de água de todas as religiões. É indiscutível desprezar ou ignorar esse Jesus, o nosso, né? Jesus. Podemos dizer haver congruência e disparidade sobre esta maneira de pensar. Muitos se baseiam sobre a pessoa do servo revelada dos dados científicos ou históricos. Entretanto, os evangelhos nos faz ver que somente através da fé conseguimos conhecer mais acerca de Jesus, um conhecimento que não se limita ao intelecto, mas que resulta em experiência e transformação. Livro de Marcos, abre aí, capítulo de número 5. Então, não tem como ser, olha eu aqui sem marcar, aqui, para que eu não esqueça, 34. Vamos lá, Marcos 5:34. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga que diziam: a tua filha está morta, para de enfadar mais o mestre. Ou seja, eles chegam para Jairo dizendo: Jairo, acabou, não tem mais o que fazer, para de incomodar o mestre. Aí é interessante desse relato que Jesus olha no versículo 36, é o seguinte: Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga. Ele disse o quê? Que a maioria de nós conhecemos. O que Jesus disse para Jairo diante disso? Não temas. Crê somente. Crê em quem? Crê que ele era poderoso, que ele tinha todo o poder para ressuscitar a filha dele, que o relato era que morreu. Então esse Jesus, mesmo que a ciência venha, mesmo que outras religiões venham trazer, dizendo que não é, talvez não seja, então pode ser, pode não ser, Jesus está dizendo: eu sou, crê somente. Então ensinemos aos povos, às nações, ao mundo que Jesus, ele é. Basta apenas crer, mas tem que crer literalmente com a fé. Jairo creu e viu a sua filha ressuscitar.
O pastor Jabes Rodrigues nos diz assim: a religião cristã é alicerçada sobre a fé e esse alicerce baseia-se sobre o conhecimento e não sobre superstições, especulações ou algo irreal ou ainda invenções humanas. A fé é uma confiança também baseada na experiência pessoal, bem como o testemunho que é julgado como confiável, pois não é possível dispor-se a crer em algo que não convença a ser verdade. A fé cristã, mesmo sendo de cunho pessoal, não desvinculada da autoridade bíblica, pois não se trata de sentimento místico ou misterioso, beirando uma espécie de ocultismo. Este tipo de fé não tem lugar no seio do cristianismo. Pelo contrário, é um tipo de experiência com um padrão de verdade fundamentada na Bíblia, balizando um relacionamento pessoal com Deus. Irmãos, é difícil, né, falar. Mas, como professor, às vezes eu tenho que falar de assuntos polêmicos, porque eu estou ensinando a palavra, então não tem jeito. Tem algumas pessoas que acham que não tem nada aqui que eu possa comparar, né? O sal consagrado, o óleo ungido, o lenço com o suor do pregador, o copo de água que transforma. Professor, eu tomei. Irmão, Deus faz pela misericórdia. Mas a nossa fé, irmão, fé é o que, irmãos? O que é fé, gente? Quem pode colocar o que é fé aí? O que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então, se estão te oferecendo um evangelho que você precisa comprar alguma coisa, já deixou de ser cristianismo. Cristianismo é pela fé. Crer em Cristo é o que ele disse para Jairo. Marcos capítulo 5, verso 36. Crer somente. Para você aceitar Cristo, entender quem é Cristo, viver em Cristo, é pela fé. Ele é o firme fundamento. Então é triste ver algumas pessoas, estou vendo minha toalhinha ali, mas não é para vender não. É que eu sou muito às mãos, então eu fico no culto enxugando minhas mãos. Tá bom? Mas é triste. Então estão materializando a fé. E a fé não é materializada. A fé ela é simplesmente crida, de crer. Tá bom? Vamos continuar. O pastor, eu já li do pastor Jabes, que foi essa informação. O 3.1 nos diz aqui assim: é preciso conhecer e crescer no conhecimento sobre Jesus. Aí é que tá. Tem muita gente que até tem um encontro com Cristo, até crer nele, porém não tem uma continuidade em crescer. Quando eu falo para vocês falam, cansativo, tá falando de novo Café com Deus Pai? Porque isso aqui, irmãos, vai te dar alicerce, base. Quem me acompanha sabe que a cada dia não tem palavra de motivação aqui, tem palavra de reflexão. Palavra de motivação é que você vai vencer, que você vai vencer, que você vai vencer. Aí morre o teu pai, morre a tua mãe, morre o teu filho, morre a tua esposa. Aí você diz, aquele maldito disse que eu ia vencer e a minha família morreu. E aí? Aqui não tem palavra de motivação para você. Entendeu? Aqui tem palavra de reflexão. No que você pode melhorar? Como que você pode melhorar? É por isso que tem muitos que não querem Cristo, que não querem a igreja, não querem o evangelho, não querem Deus. Porque tem uns homens do lado de cá prometendo algo para vocês que eles não podem cumprir. Aí vocês creem, eu creio, vamos generalizar, nós passamos a crer, aí dá ruim, nosso filho sai da igreja, a gente fala, cadê a promessa de Deus? Deus é mentiroso. Não, foi o homem.
porque você quer materializar a sua fé. Eu quero materializar a minha fé. Por isso que o termo é conhecer e prosseguir em conhecer. Como é que eu faço? Escola Bíblica Dominical, toda quarta, aqui da editora Betel Dominical. Só que hoje de manhã já teve o devocional. Pergunta, você já fez o devocional hoje de manhã? Ah, você está vendo na quinta, você já fez o devocional? Ah, você está vendo na sexta, você já viu o devocional? Ah, você está vendo no sábado, você já viu o devocional? Então, é isso que fortalece. Conhecer e prosseguir em conhecer. Tá bom? Então, é necessário. A responsabilidade de Deus é essa. Conhecemos e continuaremos a conhecer. Se você não quer ser pego com enganação de falácias, você tem que conhecer o prazer. Esse aqui é Deus que vai trazer cura, libertação e salvação. Prossiga em conhecer. Viver com Ele, você pode perder a sua vida na terra. Você pode perder os seus entes queridos, mas não se preocupe. Eu estou com você até a consumação dos séculos. Porque a promessa que eu tenho para você não é aqui, é lá. Ponto. Isso é conseguir, é prosseguir em conhecer. Vamos lá? É possível afirmar, a partir dos relatos, nos evangelhos, que muitos conheceram Jesus de maneira superficial, pois não quiseram se comprometer ou passar a viver segundo seus ensinamentos. Ô irmão, a gente estava falando isso ontem à noite, eu e a minha Rose, junto com o Rosio, a gente conversando aqui ontem à noite, a gente falando praticamente sobre isso, que Jesus disse para aquela mulher pega no ato de adultério: vá e não peque mais. Não é vá, ninguém te condena, eu também te condeno, não, vida que segue, continua aí na prostituição, continua aí na gandaia, vá mesmo, vá, continue levando sua vida. Não foi isso. Vá e não peques mais. Mudança. Essa mulher conheceu Jesus, certo? Conheceu Jesus naquele ato. Mas se ela não conseguisse prosseguir em conhecê-lo, o relato diz que Jesus disse para ela, para que não te aconteça algo pior. Então o grande problema é que muitos conhecem Jesus, mas não querem prosseguir em conhecer. Porque prosseguir em conhecer, há uma intimidade. E poucos querem intimidade com ele. Só quer conhecer, prazer. Não, Jesus não é de prazer, conhecer. Jesus é de relacionamento, tá bom? Digo isso porque temos visto que há crentes que conheceram o Filho de Deus de perto, até mesmo de forma íntima, e ainda assim não conheceram a sua verdadeira intimidade. Marcos nos mostra que um exemplo claro disso é Judas Iscariotes, que após passar anos andando com o servo, ainda assim o traiu. Está na igreja, foi criado na igreja, apresentado na igreja, batizado na igreja, mas parece que ainda não viveu o que Deus tem de melhor. Judas é o maior exemplo desse. Então, por isso que temos que andar constante conhecimento dele. O pastor Abinair continua colocando: para uma definição mais ampla, podemos dizer que se quisermos conhecer a Deus, devemos conhecer o seu servo. Segundo o apóstolo Paulo, ele é a expressão da natureza e do caráter de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 15. Quando falamos sobre conhecer a Jesus, estamos nos referindo a ter um relacionamento íntimo com Ele, situando-nos com quando dizemos isto sobre Jesus. Pode parecer impossível, mas não é. O profeta Oséias diz. O que o profeta Oséias diz? Que todos nós conhecemos quase de cor e salteado. Oséias 6:3. O que nós sabemos? É isso. Conheçamos e prosseguimos em conhecer. Então não é somente no momento da adversidade, é continuar a conhecê-lo. Oséias capítulo 6, verso 3. O que eu ensinei para você? No ponto de número 1. É preciso conhecer o caráter no conhecimento sobre Jesus Cristo.
É você que tem que se aprofundar todos os dias. Nosso ponto de número 2, o plano de Deus revelado por intermédio do seu servo. Olha Deus contando para você, mostrando para você qual é o plano dele para a humanidade. Através de quem? De Jesus. Vamos lá? O Evangelho de Marcos inicia-se com o testemunho de Deus, o Pai, sobre o seu servo. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O livro de Marcos, capítulo 1, verso 11. Já passamos disso aqui, mas tem muitos alunos novos chegando, graças a Deus. O livro de Marcos é um livro dinâmico, é um livro que Marcos pede para que seja correndo, porque é um livro escrito por pessoal de Roma, então é um livro muito corrido. Então já no primeiro capítulo de Marcos, a gente tem essa declaração: e ouve-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. Deus dando testemunho de Jesus, já no capítulo 1 de Marcos. Assim, entendemos que o plano de Deus é fazer com que os seus filhos possam conhecer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. Aqui é bem interessante essa leitura aqui. Por quê? Porque quando Deus, aliás, diz que Jesus é o seu filho, do qual tem prazer nele, Deus está dizendo, e todos ouvem. O relato é que todos que estavam na beira do Rio Jordão ouviram uma voz dizer que Jesus era filho dele, não sabia que era Deus, tá? Não sabia que era Deus falando, mas eles ouviram uma voz dizendo: Tu és o meu filho, em quem eu tenho prazer. Então, Deus testemunhou de Jesus na terra, ou nos apresentou Jesus. Que formidável, hein? Maravilhoso isso aqui. 2.1. O servo revela o Pai e a sua vontade. Aqui tem uma conversa muito legal de quando Jesus está falando com seus discípulos e Filipe pergunta: Jesus, nos mostra o Pai, é o que nos basta. Aí Jesus responde para Filipe: Filipe, até quando, Filipe? Até quando? Tu vai andar comigo e não vai saber, Filipe, que quem me vê, vê o Pai. Que eu e o Pai somos um. Eita glória! Vamos ponto 2.1. Os planos do servo são belos e fascinantes. O salmista diz que o Senhor se alegra em revelar os seus segredos aos que o temem. Salmo 45. Vamos ver esse salmo? Se Deus tem prazer ou não tem prazer de nos revelar os seus segredos para nós que somos seus servos. Vamos lá? Salmos, aí eu sem marcar, aí eu me perco aonde eu estava. Aqui, ó. Salmo 25, verso de número 14. Que nos diz, aqui, achei. O segredo do Senhor é para os que o temem, e eles, glória, e ele lhes fará saber o seu conserto. E aí, você está pronto para ouvir os segredos de Deus? Primeiro passo, temer. Lembrando que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Salmo de número 25, verso 14. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhe fará saber o seu conserto. Pronto. Deus tem prazer que você saiba o que Ele tem preparado para você e para mim. Primeiro, temos que temê-lo. E aí, temendo, servindo, prosseguindo em conhecê-lo, Ele nos revela os seus decretos, como fala aqui o salmista. Eita glória! No Antigo Testamento, homens como Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Daniel, entre outros, por temerem a Deus, tiveram o privilégio de conhecer parte desses segredos. Eu estou fazendo devocional com os homens, esse devocional ficou na outra sala lá.
e a gente está fazendo devocional na nossa igreja. Deixa eu marcar aqui. A gente está fazendo devocional na nossa igreja. Eu com os homens, dia de segunda-feira, às 19h30. Se você é daqui da região de Diadema, a Deinamá, portas fechadas, eu falo porque não é um culto assim de portas abertas, fechada. Eu dou esse ensino para os homens sobre devocional Heróis da Fé. Nós já vamos falar agora sobre Jacó. Na lista de Hebreus 11, vamos estar estudando sobre Jacó. Na verdade, já estudamos sobre Jacó, porque hoje é quarta, quando a lição vai ao ar. Eu gravo antes, né? Como você sabe. Então, já foi sobre Jacó. E é impressionante quando a gente vê esses homens que acreditaram pela fé e Deus revelou para eles os seus projetos e os seus decretos. Deus pode confiar a você os seus planos e seus decretos? Ele quer revelar a você. Essa é a vontade dele, como foi no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ele coloca aqui também. Já no Novo Testamento, esses segredos é demonstrado de maneira ainda mais vista quando começamos a ler sobre o plano de Deus na pessoa do seu Filho. Como encontramos no dicionário Strong sobre o termo segredo, Deus estabelece um relacionamento próximo, íntimo com aqueles que o reverencia e anda retamente. Assim, encontramos no Evangelho em relação àqueles que se tornaram discípulos de Cristo e consequentemente, desfrutaram da bênção de conhecer mais claramente as verdades do reino de Deus. E já passamos por aqui, por essas lições que Jesus ele veio trazer. A revelação do reino, mas essa revelação do reino veio simplesmente para aqueles que estavam próximo, para aqueles que queriam intimidade. Então, fale isso para a sua sala, professores, alunos, entendam isso aqui. Deus quer revelar, como diz Jeremias 33:3. É Jeremias, gente? 33:3? Será que é Jeremias? Deixa eu ver. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Temem ele. Proclama, temor, tá aqui, ó. Que Deus, ele vai dizer, ele vai mostrar para você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer se revelar a mim e a você, como revelou o Jesus. O pastor César Rosa diz aqui: é interessante observar o quanto a Bíblia é coerente e harmoniosa no Antigo e Novo Testamento. Nos textos mencionados de Isaías, lemos os relatos de como seria o ministério do servo ungido e, em Marcos, vemos o cumprimento das profecias acerca de Cristo no que tange ao ministério do servo. Aí umas pessoas não entendem essa coerência tão grande do antigo com o novo, essa junção tão perfeita que encontramos do antigo com o novo. Isso aí dá nó na cabeça dos céticos. Por quê? Porque ele faz essa junção perfeita. Antigo Testamento, Isaías diz que ele nasceria de uma virgem. O Novo Testamento diz que ele nasceu de uma virgem. Isaías é profetizado no Antigo Testamento que ele entraria sentado no jumentinho, e ele entra sentado no jumentinho. E Malaquias diz que das suas vestes sairia cura, e a mulher toca na sua orla, e da sua orla se cumpre a profecia sobre ele, e meu Deus, então ele deixa louco. Então vamos continuar falando dessa grandeza do nosso Deus. 2.2. As ações dos servos suscitaram questionamentos. Lógico, se eu não entendo, eu questiono. Se eu não viver pela fé, lógico. Vamos lá. Marcos relata no início do seu evangelho um dos milagres realizados por Jesus em Cafarnaum, quando ele surgiu
em uma sinagoga ensinando. Ele libertou um homem que tinha um espírito imundo. Lembra que já passamos por essa lição? Livro de Marcos, capítulo 1, versos 25 e 26. Carregado de certeza, Marcos relata que a partir desse milagre, todos buscaram expressar o espanto e questionamento sobre as ações e os ensinamentos de Jesus. Olha só o que disseram, porque viu Jesus expulsando o demônio. Se disseram isso de Jesus, irmãos, não tema, continue fazendo a obra. Olha o que disseram. Disseram bem assim. Que poder era aquele? Quem era ele? Que nova doutrina era aquela? De onde vem a sua autoridade que até os espíritos imundos o obedecem? É assim a fama do servo logo correu por toda a Galileia e todos queriam saber os segredos deste homem. Quem é esse? E ainda disse, os seus irmãos não estão conosco? As suas irmãs não estão conosco? A sua mãe não é Maria? O seu pai não é José? Ou o carpinteiro? Qual autoridade? Então gerou curiosidade. E quando as pessoas chegam até Jesus por curiosidade, o que a gente faz? A gente apresenta Jesus como único e suficiente. Você, eu, nós precisamos apenas de Jesus. Eita glória! Bispo Primaz, Manuel diz assim, note, porém, que as pessoas do extremo norte de Israel, também dos termos de Assíria, traziam seus enfermos para serem curados. Isso é Marcos capítulo 4, 24. Não apenas grupo de pessoas iam e viam a Jesus, mas acompanhavam grandes multidões, originadas de vários lugares. Já passamos pelas grandes multidões. Deixa eu ver se você é novo aqui. A gente falou na lição de número 5, o servo e as multidões. Se você não viu, você vai entender um pouco mais sobre as multidões seguindo Jesus. Quais eram os lugares? Galileia, Decápole, Jerusalém, Judéia e lugares da além do Jordão. A fama de Jesus atravessou não só os lugares de origem, mas também milênios, porque chegou até nós. Saiu da sua circunvizinha ou da cidade vizinha dele e chegou até a mim e a você. Chegou lá em Taquitinga, Pernambuco. Eita glória! 2.3 Marcos revela que o servo é filho de Deus. Marcos revela que o servo é o filho de Deus. Olha que ponto importante agora. Se estudado com mais vagar o Evangelho de Marcos em sua composição e mensagem, poderemos perceber que somos municiados de informações para uma elaboração cristologia a partir deste evangelho. Digo isso porque podemos visualizar em Marcos 7 ocorrência do termo filho. Vamos lá? Que expõe o segredo de ser ele o Filho de Deus. Pega aí, caneta marca-texto e vamos fazer essas anotações, porque Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus 7 vezes. Vamos contar e mencionar? Filho de Deus, Marcos capítulo 1, verso 1. Filho amado, Marcos 1, 11. Filho de Deus de novo, Marcos capítulo 3, verso de número 11. Filho do Deus Altíssimo, Marcos capítulo 5, verso 7. Filho amado, Marcos capítulo 9, verso 7. Filho do Deus bendito, Marcos capítulo 14, verso 61. Filho de Deus, Marcos capítulo 15, verso 39. Não vou ler todos, que senão a aula fica maior do que o normal. Mas se você puder ler todas essas anotações que eu te falei, esses versículos, melhor dizendo, fazer a anotação desses versículos, você vai entender que Marcos revela Jesus como Filho de Deus. Na sua sala presencial, você pode pedir para cada aluno ler. A gente faz muito isso na AD Inamar.
O irmão fulano lê Marcos 1:1, outro irmão lê Marcos 11, outro irmão lê Marcos 3:11, outro irmão 5:7, o outro irmão 9:7, o outro 14:61, o outro 15:39. Aí todo mundo sai lendo e você vai dar essa ênfase que Jesus é apresentado como Filho de Deus pelo Evangelho de Marcos, ok? Eu ensinei o quê? Não, tem um comentário do pastor César Rosa aqui. O Evangelho de Marcos revela o Cristo como servo enviado de Deus, não somente para mostrar as grandezas do Altíssimo, mas também para servir as pessoas, atentando-as em sua necessidade e dar a sua vida por ele. Eita glória! Por elas. Tá errada a frase. Dá a sua vida por elas, nós, tá bom? Eu ensinei o que para você no ponto 2? Diz assim: o plano de Deus é fazer com que os seus filhos passem a conhecer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar o povo dos seus pecados. Então, o pecado era nosso, ele nos salvou dos nossos pecados. Então, glória a Deus pela vida de Jesus. Amém? Nosso ponto de número 3. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Se você ainda não curtiu, curte. Se você ainda não deixou um comentário, comenta. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Faz esse canal passar dos 6.000 e quem sabe até o final desse ano nós possamos chegar a 10.000. Vai depender apenas de você. Professor, mas eu já sou inscrito, então compartilha. WhatsApp, Instagram, no Facebook, aonde você puder, Telegram, sai compartilhando para que a gente possa propagar o Evangelho de Deus todos os dias. Importa-nos reiterar que a verdade secreta do Pai, que havia sido manifestada no passado pelos profetas, foi revelada nos Evangelhos em Cristo. Vemos nas Escrituras que, por ordem de Deus eterno, este segredo se tornou conhecido em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Pronto. Que era vai vir, vai vir, vai vir. Agora, no Novo Testamento já veio, já veio, já veio. Não lembra na ressurreição de Jesus que os anjos, quando Jesus é ascendido aos céus e os homens estão tudo olhando para o céu, e aí chega 2 anjos e diz: varões galileus, por que estáis olhando por cima? Este mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, ele voltará. Então, e quando chega as mulheres procurando o corpo de Jesus, ele diz, o anjo também diz: por que vocês procuram o que vive no meio dos mortos? Então, antigamente ele vai vir. No novo ele já veio, ele está aqui, ele ressuscitou e, acima de tudo, ele voltará. Eita, glória gloriosa. 3.1. João Batista testemunhou que Jesus era o servo prometido. Olha aí que maravilha! É oportuno dizer que João aparece no deserto clamando arrependimento a todos os que se dispunham a ouvi-lo. Podemos ver no Evangelho de Marcos que ele aproveitava para pregar, administrando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Já é Marcos capítulo 1, verso 4. Por sua entrega ao Senhor, muitos se mostravam grandemente preocupados, pensando que ele fosse o Cristo. Isso nós vemos no livro de Lucas, capítulo 3, verso 15. Achavam que João era o prometido, pela postura de João. Só que nem todos acreditavam, porque a promessa de Israel, que Israel acredita, melhor dizendo, professores e os alunos, é que o Messias vai vir com poder, grande glória, exército, poderio. E Jesus não vem com esse poderio. Nasce numa carpinteira, filho de um carpinteiro, criado por uma jovem, depois é levado para o Egito, volta, então tem que trabalhar para sobreviver, e não é esse Messias que eles estão esperando. Por isso que alguns não acreditaram nele. E já em João, era pelo
pela dinâmica. Quem é João? Quem é esse? Por que aguçava tanto o povo ir atrás de João? Eu gosto muito da história de João, porque João não ia a ninguém. As pessoas vinham até ele. Então o que eu aprendo? Que quando eu estou na direção de Deus, não importa onde eu esteja. Eita Jesus, isso aqui é para a mensagem de domingo, meu pai. Quando eu estou na vontade de Deus, não importa onde eu esteja, sempre vai ter quem queira me ouvir. Quando eu estou na vontade de Deus, Deus vai mandar pessoas que queiram me ouvir. Você está na vontade de Deus? Então não se preocupa. Faz como João, fica na beira do Jordão, que ele vai mandar quem precisa ouvir você dizer: arrependei-vos. Eita, foi João. Então João foi confundido, com Jesus. Podemos ler que, em resposta a essa dúvida, João responde sem subterfúgios, não ser o Cristo e que este viria posteriormente a ele, sendo mais forte do qual ele não era digno de abaixar-se e desatar as correias das suas sandálias. João dizia que ele batizava com água. Entretanto, aquele que viria após ele os batizaria com o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, versos 7 e 8, dizendo assim: tu és o Cristo? Não, sou não, eu estou preparando o caminho para ele. Eu não sou nem digno de me curvar e desatar a sua sandália, porque ele é maior do que eu. Eu vim primeiro do que ele, mas só que ele é antes de mim. Aí pronto, deu um nó na cabeça do povo. Peraí, como é que João veio antes dele, mas ele é primeiro do que João? Era profecia. Então, que o Messias veio o quê? Nasceu na eternidade, irmão. Nasceu não, Ele é eterno. Ele não foi criado. Então, quando João fala que ele veio anunciar, é porque João era mais velho do que Jesus 6 meses. Lembra, Que João, você sabe que João é mais velho carnalmente, matéria, mais velho do que Jesus 6 meses, Então, João falou assim, eu estou aqui primeiro, só que ele é antes de mim. Eu estou aqui primeiro na terra, como gente, carne. Só que ele é antes de mim. Eita, irmão. A Bíblia tem umas coisas que é assim, irmão. É só pela fé. Amém? Vamos lá? Vamos no nosso 3.2. Não, tem um parágrafo da Bíblia de Estudo Pentecostal. Cadê minha Bíblia de Estudo Pentecostal? Tá ali. Tem um estudo aqui. João Batista foi o primeiro a pregar as boas novas a respeito de Jesus. Sua pregação é considerada por Marcos em um único tema: a proclamação de Jesus Cristo que viria, a fim de batizar seus seguidores no Espírito Santo. Todos aqueles que aceitarem Cristo como Senhor e Salvador devem proclamar que Jesus continua sendo o que batiza no Espírito Santo. Eu acredito. Eu aqui tenho um vídeo, nem lembro mais qual foi, que eu estou gravando uma aula e começo a falar em língua, irmão. Eu não cortei não, eu não tenho vergonha de falar em língua e ficou aí. Eu nem lembro o vídeo aí. E o pessoal, professor, meu irmão, eu estou nem aí. Estou preocupado com o que pensam de mim lá fora. Quero saber o que pensam de mim dentro. Estou igual Jesus. O que pensam de mim lá? Tu és isso, tu és aquilo. Tá, mas e vocês? Pensam o quê? Eu penso que o senhor é crente. Eu penso que o senhor ora. Eu penso que o senhor jejum. Eu penso que o senhor consagra. E tu, Rosi? E tu, Rosil? Tu és um marido excelente, marido. Tu és um pai excelente, pai. É isso, irmão. Eu sou o que eu tenho que ser para minha família, para Deus e para o mundo, mesmo que o mundo não me enxergue do jeito que Deus me enxerga. Mas eu continuo dizendo, Jesus batiza com o Espírito Santo. Batiza na escola dominical, batiza. Jesus batiza com o Espírito Santo, sim. 3.2 agora. Satanás conhecia a identidade divina do servo. Eu fico um pouquinho triste com algumas coisas, mas é bíblico, irmãos? É a minha carne humana que diz isso. Fico triste. Porque Satanás conhece Jesus e muitos homens que se acham não querem reconhecer Jesus. E os demônios reconheciam
Jesus. E Tiago ainda diz bem assim, que os demônios creem e ainda tremem diante do Senhor. É brincadeira isso aí, né? Vamos ver? Podemos assistir no Evangelho de Marcos que no acontecimento da tentação no deserto, o Satanás reconhece ser Jesus, o Filho de Deus, ao dizer: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Isso é Mateus capítulo 4, verso 3. E depois, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que mandará anjo a teu respeito e não deixará ferir aos teus pés. Isso é Mateus capítulo 4, verso 6. Cabe lembrar que em outras passagens da Bíblia, Satanás faz pela boca dos possessos afirmações escatológicas sobre Jesus ser o Filho de Deus. Vamos ver? Pega aí que isso aqui também é importante. Essa daqui, ó. Isso aqui também é muito importante, professores e alunos. Olha que Satanás faz os seus demônios falar nas bocas das pessoas que são possessas. Bem sei que és o Santo de Deus. O demônio falando para Jesus. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso é Marcos capítulo 1, verso 24. Outra declaração. Tu és o Filho de Deus. Marcos 3, 11. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Marcos 5, 7. Então você tem 3 passagens dos demônios declarando quem era Jesus, dizendo que bem sei quem és, o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios declarando quem é Jesus. E alguns seres humanos não o reconhecem. Né? Pastor Abinair coloca: podemos ler que a tentação de Cristo no deserto da Judéia ocorreu posteriormente ao seu batismo por João Batista, como é descrita no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do 9 ao 13. Marcos segue narrando que foi após sua tentação no deserto que Jesus deu início à sua vida pública. Marcos 1, 14. É inevitável identificar que os evangelhos sinóticos descrevem a tentação de Jesus. Contudo, Marcos, diferentemente de Mateus e de Lucas, faz uma descrição resumida, ou seja, resumida. Já falei isso aqui em outro vídeo. Os evangelhos sinóticos, igual, parecido, com a mesma linha, com a mesma linguagem. Você tem Mateus, Lucas e Marcos. O de Marcos é o mais sucinto, porém o mais dinâmico. Tu quer ver a tentação de Jesus? Já falei aqui no canal, lê Mateus capítulo de número 4, que é a tentação de Jesus, tá bom? 3.3. O servo revelou os seus sofrimentos. Aqui é impressionante, porque ele diz como ia sofrer, por que ia sofrer, mas que no final ia ressuscitar. Até isso, irmão, antes de acontecer, ele já havia predito. Eu gosto muito da passagem já preguei até sobre isso na nossa igreja. Os 2 servos no caminho de Emaús, quando Jesus pergunta, né, andando com ele: por que vocês estão tristes? Aí ele diz: é tu estrangeiro? Tu não sabe as novidades de Israel? Aí Jesus pergunta, parece irônico: quais novidades? Quais são as novidades? Aí eles contam que teve um homem e acreditávamos que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, mas ele ressuscitou e até agora, aliás, ele morreu e até agora não ressuscitou. Aí você fala, mas por que Jesus perguntou qual era a novidade? Porque não era novidade, gente. Professores, pregadores, tinha novidade que Jesus ia ressuscitar? Ou melhor, tinha novidade que Jesus ia morrer? Que Jesus ia sofrer? Tinha novidade? Não. Então, o que os discípulos no caminho de Emaús estavam contando não era novidade. Porque Jesus falou antes, novidade se Jesus não houvesse dito. Então, a gente às vezes assim, Jesus foi irônico. Quais as novidades? Para Jesus não era novidade, porque ele disse, olha, eu vou ser entregue, eu vou padecer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então, o que os discípulos estavam contando para ele não era novidade, gente. Tá bom? Não era novidade.
que Jesus proclamou, está aqui, 3.3. O servo proclama o seu sofrimento antes de sofrer. Então, se ele sofreu, não era novidade, que os discípulos estavam lhe contando. Eita glória! Olha só, após Pedro fazer a sua confissão de fé em Marcos 8, tu és o Cristo, né? 8:29, Jesus admoesta seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo, que é o verso número 30 de Marcos 8. Então, o servo começou a lhe ensinar abertamente que o Filho do Homem haveria de padecer, que seria rejeitado pelos anciãos, príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que seria morto e que, depois de 3 dias, ressuscitaria. Isso é tudo na leitura de Marcos capítulo 8, do nosso textuário. Aí você vai para o versículo 31, que Jesus conta isso. Então, não havia novidade, que ele seria traído, tanto que na ceia ele diz, aquele que põe a mão comigo no bocado, molha o pão, come, esse é o traidor. Então, não havia novidade. Então veja que Jesus contou, por isso que ele é tão formidável e temos que continuar falando dele. Ele falou que ia sofrer antes de sofrer, como iria sofrer. O que ele disse? Judas, tu vai me trair, perdão. João, tu vai me negar. João diz o quê? De maneira nenhuma, todos esses te negam, menos eu, João. Tu vai me negar, João. E aí, o que acontece? João nega. Entende? Então, esse Jesus é maravilhoso por isso, porque não tem novidade para nós. Jesus disse que no final do tempo ia ter o quê? Apostasia. No final do tempo ia ter o quê? Um grande avivamento. Vocês estão vendo lá nos Estados Unidos, naquela faculdade, que até a data da gravação desse vídeo ainda não acabou aquele culto, e tem muitos discutindo se é ou se não é avivamento. Uns dizem que é avivamento, outros dizem que não é avivamento, mas a verdade é, o nome de Deus está sendo proclamado, que o mundo está querendo entender por que esse culto não acaba. E interessante que pensa no nome aí grande. Pronto, eu só conheço um, eu não sei o nome em inglês, mas eu sei de um grupo que é muito famoso no mundo, Hillsong. Nem sei se a pronúncia correta é essa. Pergunta se eles já cantaram lá naquela catedral, nesse movimento. Não. Esse movimento não tem ninguém famoso. Pensa aí num pregador vivo da nossa atualidade, que é dos Estados Unidos. Pergunta se ele já pregou lá, nesses dias que estão acontecendo aquele mover. Também não, porque eles não estão preocupados quem é a banda que está tocando, quem é o vocalista que está cantando, quem é o pregador que está pregando. Eles querem apenas a presença de Deus. É o sinal dos tempos, que do mesmo jeito que vai ter um grande avivamento, tem apostasia, você tem inúmeras pessoas negando a fé. Tem novidade nisso? Não. Nos deixa triste? Lógico, como um ser humano, ver as pessoas se afastando do caminho do Senhor. Mas novidade? Nenhuma. Tá bom? Aqui o bispo Manuel Ferreira, ele coloca: Jesus Cristo veio submisso como um servo exemplar, manso como um cordeiro, capaz de inspirar os corações a servirem a Deus. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é o nosso maior exemplo de humildade, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo a plena revelação de Deus para os homens, a revelação cumprida, né, no Novo Testamento, prometida no Antigo, cumprida no Novo. Eu ensinei o que para você hoje? Por um desejo inteiramente livre, o servo revelou-se e deu-se a conhecer ao homem. Vimos que, por amor aos seus filhos, expôs o mistério que desde a eternidade estava estabelecido nele, em favor de todos os homens. Ou seja, você tem a eternidade, Jesus escondido ou prometido, esperando o tempo certo para ser revelado, e foi para os seus discípulos naquela época que se estendeu, como disse o bispo Manuel aqui, em outro texto, deixa eu ver se aqui, ó, que ele colocou bem aqui. A fama de Jesus atravessou não só o lugar de origem, mas também milênios. Ele se revelou a mim e a você, está se revelando.
Então, Jesus, se tudo o que ele disse, irmãos, se cumpriu, tudo o que ele disse está se cumprindo, tudo que foi estabelecido, não fugiu uma lei, uma linha, um J, nem um tio caiu dos seus ensinamentos. Então, se ele disse que ia voltar, acredite, ele vai voltar. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, ele vem. E dessa vez ele vem com poder e grande glória. Vamos para a nossa conclusão? Pelo que estudamos, claro fica a relevância de, como discípulo de Cristo, não desprezarmos o que Deus nos revelou por intermédio de Jesus Cristo, mas procuremos atender ao seu chamado para vivenciarmos um relacionamento com Ele. Crescemos no conhecimento acerca do servo e anunciaremos a todos os povos o perfeito plano divino de salvação. E quem é esse plano perfeito divino de salvação? Ele é Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso Salvador. Agora que acabou a lição, eu posso te pedir, primeiro, se você puder e você quiser contribuir com o canal Bíblia para o Cotidiano, com o valor, está aqui, o Pix do canal. Repito, se você quiser e se você puder, não faça nada que você não possa. E não faça nada porque está sendo obrigado, porque você não está sendo. Tanto que eu deixei acabar o vídeo, acabar a aula, para te pedir. Para que serve essa ajuda, professor? Comprar livros, comprar microfone, comprar Bíblia, comprar equipamento para o canal, para melhorar o canal. Digo sempre e vai ficar sempre dito aqui nos vídeos. Eu não preciso do seu dinheiro, da sua contribuição para sobreviver. Eu tenho meu emprego, eu trabalho. Essa ajuda é para manter o canal, comprando mais e mais equipamento para que eu possa gravar conteúdo melhor. Por exemplo, eu não tenho um computador para poder gravar os vídeos, edição de vídeo. Os meus vídeos eles são gravados, editados e publicados pelo celular. E não é um Samsung S alguma coisa, não é um Motorola Edge e nem muito menos um iPhone. É um Tectoy One. É por onde eu gravo, edito e publico. Então, se você se sentir na vontade, se você tiver a vontade de contribuir, esse aqui é o Pix do canal para comprar equipamento e manter esse canal cada vez mais melhor em equipamento e qualidade, tá bom? Deus abençoe você, você tenha uma excelente aula e vamos tomar café da manhã com Deus. Eu te espero amanhã de manhã, uma boa aula em nome de Jesus.